Estudantes da Bíblia, na aula de hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre os livros das Crônicas. Faremos um panorama de 1º e 2º Crônicas. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula! Antes de entrarmos na nossa aula, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhar o nosso canal com aqueles que você conhece que se interessam pelo estudo da Bíblia. Originalmente, as crônicas, assim como os livros de Samuel e Reis, foram escritos como um livro só. Depois, para facilitar o estudo, eles foram divididos em dois: 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. A tradição costuma apontar Esdras como aquele que escreveu as crônicas. Embora não possamos afirmar isto, sabemos, pelo conteúdo das crônicas, que o seu escritor se baseou nas narrativas de Samuel e de Reis, além de uma fonte que ele cita muitas vezes, o livro da história dos reis de Judá e de Israel. O escritor das crônicas faz incursões por outros livros do Antigo Testamento, tais como Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Ruth e alguns dos Salmos. Ao escrever as crônicas, o seu escritor partiu do princípio que os seus leitores já estavam familiarizados com as histórias ali de Samuel e de Reis. Por isso, ele não se preocupa em detalhar os fatos. O escritor das crônicas abrevia, expande, modifica alguns dos relatos contidos em Samuel e Reis de acordo com o propósito das crônicas. A primeira coisa que chama a nossa atenção quando nós começamos a ler 1º Crônicas é que o escritor ele dedica 9 capítulos apenas para genealogias. Não é fornecida ali uma genealogia completa, e se não é o propósito dele, há apenas um esqueleto das genealogias. Mas isso levanta uma dúvida. Por que o cronista dedica 9 capítulos apenas para genealogias? A resposta para isso está no público-alvo, para as pessoas às quais o livro foi originalmente escrito. 1º e 2º Crônicas foram escritos para os judeus que haviam retornado do exílio para Jerusalém, para aqueles que estavam há 70 anos no exílio, longe da sua pátria, longe do templo, longe de Jerusalém. Muitos dos que voltaram nem tinham conhecido o primeiro templo, haviam nascido ali na Babilônia. Poucos foram os que regressaram para Jerusalém que tinham ainda alguma lembrança do templo de Salomão. Essa geração que voltou do exílio havia perdido a sua conexão com o seu passado, com a sua história. E eles precisavam ser lembrados que eles eram o povo da promessa, os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó e do rei Davi. A história de Israel era rica e preciosa demais para ser esquecida. A comunidade que voltou do exílio para Jerusalém não tinha mais rei. Eram os sacerdotes os seus líderes. E agora que o templo seria reconstruído, eles precisavam conhecer a melhor maneira de restabelecer o culto de adoração. Precisavam da certeza de que Deus estaria com eles cumprindo os seus propósitos e precisavam também lembrar que o futuro bem-estar deles dependia da fidelidade a Deus. O povo já havia experimentado o juízo de Deus na destruição do templo e nos longos anos de cativeiro. Um povo que não conhece a sua história e os erros cometidos na história está condenado a repeti-los. A idolatria e a desobediência a Deus que os levaram para a Babilônia não podiam mais se repetir. Quando nós comparamos as crônicas com Samuel e Reis, nós percebemos que algumas informações aqui nas crônicas foram omitidas, outras foram acrescentadas. Uma coisa que nós temos que lembrar é que o cronista está menos preocupado com o que aconteceu e mais preocupado com o significado dos acontecimentos. O cerne do registro das crônicas está na aliança que Deus fez com Davi, prometendo a Davi que o seu descendente se assentaria para sempre no seu trono, e na mensagem de Deus para Salomão, depois que ele fez a sua oração dedicando o templo a Deus. Por causa disso, o escritor das crônicas ele se concentra nos reis da linhagem de Davi, resumindo o reino do norte a algumas menções de alguns reis de Israel. Isso explica o porquê, ao registrar as genealogias, o escritor dá mais atenção à linhagem de Davi e às tribos de Judá, Benjamim e Levi, de onde descendiam os sacerdotes e os levitas. No capítulo 9, o cronista enfatiza a recolonização de Jerusalém, relacionando as pessoas por tribo e família, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os encarregados dos utensílios do templo e os músicos. O cronista entendia a importância de mostrar para aqueles que estavam voltando do exílio para Jerusalém que aquela era a história deles. Eles faziam parte daquela história
e agora era dever deles darem continuidade à rica história de Israel. Embora não relatando a história do Reino do Norte, o cronista sem dúvida alguma se preocupava com Israel como um todo, as 12 tribos. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 9, falando sobre aqueles que retornaram do exílio para Jerusalém, nós lemos assim: Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Efraim e Manassés eram duas tribos do Reino do Norte. Eram as mais importantes tribos do Reino do Norte. E aqui elas representam o Reino do Norte como um todo. Todas as 12 tribos voltaram a ser um só povo. Para o cronista e para os seus leitores originais, as genealogias eram importantes porque conectavam aquelas pessoas a tudo que se realizou anteriormente no plano de Deus e também preparava o terreno para a história que o cronista ia começar a registrar a partir do capítulo 10. O escritor das crônicas inicia sua narrativa no capítulo 10 com a batalha final que culminou com a morte de Saul e dos seus filhos. Para o cronista, a monarquia começa com Davi. Por isso que a partir do capítulo 10 até o final de 1 Crônicas, a narrativa se concentra no reinado de Davi. A respeito do reinado de Davi, o cronista omite o pecado de Davi com Batseba, os problemas que ele teve com seus filhos, porque ele parte do princípio que os seus leitores já conheciam essas histórias. Entretanto, o cronista acrescenta detalhes que não vemos em outros livros, principalmente os planos e preparativos para a construção do templo. Como exemplos de detalhes que nós encontramos apenas em crônicas e não encontramos em outros livros, podemos verificar os detalhes contidos nos capítulos 12, 15, 22 e 23 de 1 Crônicas. Duas coisas que chamam bastante a atenção no livro de 1 Crônicas foi a atitude de Davi, ao saber que não seria ele que construiria o templo, e as novas atribuições que ele deu aos levitas. Davi tinha o desejo de construir um templo para o Senhor. Para ele, parecia errado morar num palácio enquanto a arca estava abrigada numa tenda. Embora sua atitude estivesse correta, Deus informou a ele que não seria ele que construiria o templo, e sim o seu filho. Deus também prometeu a Davi que o seu descendente se assentaria para sempre no seu trono. Isso se cumprirá quando o Messias voltar para reinar sobre toda a terra. O Messias se assentará no trono de Davi e do Monte Sião, em Jerusalém, reinará para sempre sobre toda a terra. O que chama a atenção em Davi é que ao invés de ficar se lamentando por aquilo que ele não podia fazer, no caso, construir o templo, ele concentrou seu entusiasmo e suas energias naquilo que ele podia fazer: escolher o local para a construção do templo, elaborar o projeto e reunir o material necessário. Ao falar com seu filho Salomão sobre a construção do templo, Davi disse o seguinte: Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra de ouro, e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Outra coisa que Davi resolveu foi a questão dos levitas. Desde a peregrinação no deserto, eram os levitas que carregavam os móveis do templo e a estrutura do tabernáculo. Agora que o templo seria construído, os levitas precisavam de novas funções. Davi então deu novos deveres aos levitas: o cuidado e a manutenção do templo, servirem como magistrados, zeladores, músicos e assistentes dos sacerdotes. Davi também dividiu os turnos dos sacerdotes em 24 grupos, cada grupo servindo 2 semanas durante o ano. A ordem era dividida por sorteio. A música sempre teve um papel especial na adoração. O culto adequado se caracteriza por ordem e alegria. Davi, um habilidoso músico, coordenou e separou para o ministério de música os filhos de Asaf, Emã e Jedutum. Os descendentes de Asaf, Emã e Jedutum foram divididos em 24 grupos, assim como os sacerdotes também haviam sido divididos em 24 grupos. Davi se certificou de que todo o necessário para a construção e funcionamento do templo estivesse em ordem. E no final de sua vida, Davi chamou seu filho Salomão e lhe deu as seguintes instruções: Tu, meu filho Salomão,
conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Além de tudo que já havia juntado, no final de sua vida, Davi decidiu fazer uma última contribuição para o fundo de construção do templo. Seu exemplo e apelo inspirou uma reação pronta e alegre do povo, e as ofertas voluntárias afluíram. No último capítulo de 1 Crônicas, nós lemos assim: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Segundo Crônicas começa com o reino de Salomão. Deus deu a Salomão a sabedoria que ele havia pedido e deu muito mais: riquezas, fama, poder. O templo foi construído com todo o seu esplendor e a arca foi levada para o lugar santíssimo. Salomão fez uma oração dedicando o templo a Deus. A base desta oração é que Deus e suas promessas são confiáveis. Após terminar a sua oração, fogo do céu consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus encheu o templo. De noite, Deus apareceu a Salomão. E num dos versículos mais conhecidos da Bíblia, nós lemos assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas Deus também deixou uma advertência. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. O cronista registra no seu livro a visita da rainha de Sabá, para ilustrar a ampla fama e a reputação de Salomão. A lista com as riquezas de Salomão e o esplendor do seu reino concluem o registro do cronista sobre Salomão. A partir do capítulo 10, o cronista começa a sua narrativa sobre o reino dividido. Começando com Roboão, rei de Judá, o cronista se concentra nos reis do sul, pois eles eram os descendentes de Davi. Ele praticamente ignora os reis do norte, embora muitas vezes o cronista se refira a Judá como Israel. Mesmo concentrando sua narrativa nos reis do sul, o cronista considera as tribos do norte como parte da nação israelita. Muitos do reino do norte, do reino de Israel, continuavam leais a Deus e ao rei legítimo. Alguns reis do reino do sul merecem destaque em 2 Crônicas. O primeiro é Asa. Asa, depois da divisão do reino, foi o primeiro bom rei. Veio Roboão, filho de Salomão, que não foi um bom rei, depois o seu filho Abias, que também não foi um bom rei, e aí veio Asa, que foi um excelente rei. Em 1 Reis, o escritor aprova o reinado de Asa. Em 2 Crônicas, o cronista ele vê coisas boas e ruins no reino de Asa. Em 1 Reis, por exemplo, nós lemos que quando Asa era rei de Judá, Baasa, rei de Israel, juntou-se com Ben-Hadad, rei da Síria, para invadir Judá. Asa, vendo-se pressionado, enviou prata, ouro e presentes para o rei da Síria, pedindo para que Ben-Hadad anulasse a sua aliança com Baasa. Ben-Hadad aceitou os presentes de Asa e enviou suas tropas contra Israel. Mas é em 2 Crônicas que nós vamos ler as consequências disso. Deus enviou o profeta Anani para o rei Asa, reprovando a sua atitude de haver confiado no rei da Síria, ao invés de ter confiado no Senhor para livrá-lo de Baasa e de Ben-Hadad. Num dos versículos mais conhecidos de 2 Crônicas, que faz parte da mensagem do Senhor através do profeta Anani para o rei Asa, nós lemos assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isto desde agora haverá guerras contra ti. De acordo com 2 Crônicas, Asa se indignou contra Anani e mandou prendê-lo. Também naquela época, Asa oprimiu alguns do povo de Judá. No final de sua vida, Asa sofreu de uma doença nos pés. Isso é registrado tanto em 1 Reis quanto em 2 Crônicas. Mas em 2 Crônicas, nós lemos que Asa, mesmo doente, não recorreu ao Senhor.
e confiou nos médicos. Um outro rei que merece destaque em 2 Crônicas é Manassés. Tanto o escritor de Reis quanto o escritor das Crônicas concordam que de todos os reis de Judá, Manassés foi o pior. Mas o cronista ele registra que Manassés foi levado prisioneiro pelos assírios para a Babilônia, e lá houve uma mudança de atitude em Manassés. No capítulo 33 de 2 Crônicas, nós lemos assim: Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. 2 Crônicas termina com os últimos reis de Judá: Josias, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. E o livro também termina mostrando para nós que Deus não abandonou o seu povo. Os últimos profetas antes do cativeiro, Jeremias e Ezequiel, trouxeram palavras de juízo, de condenação da parte de Deus para o povo, mas também havia palavras de restauração. O Senhor os traria de volta do exílio. O cativeiro teria um fim e eles voltariam para a sua terra. O final do livro registra o decreto do rei Ciro, imperador da Pérsia, que conquistou a Babilônia, autorizando os judeus que estavam na Pérsia a retornarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. O cronista compartilha com os escritores de Samuel e Reis a convicção de que a chave para a paz e a prosperidade estava na obediência a Deus. A desobediência seria brincar com fogo, seria pedir para ser castigado. A leitura das crônicas nos faz avaliar a nossa vida diante de Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que estamos vivendo nesse mundo buscando fazer a vontade de Deus ou buscando fazer a nossa vontade? Se nós buscarmos o Senhor, Ele sempre se deixará encontrar. Mas, se o rejeitarmos, sofreremos as consequências. E você? Como está o seu relacionamento com Deus?